Existem momentos na vida em que a gente se vê em situações que não fazem mais sentido, né? Que não tem mais sentido de existir, em que a gente se vê perante situações que não fluem, né? Situações que estão travadas, que por mais que você tente, por mais que você se esforce, a coisa simplesmente não vai, não funciona. Ou muitas vezes, acontecimentos que estão fora do nosso controle, né, provocam aí uma mudança, uma ruptura tão grande, e tão inesperada que a gente é jogado, né, no meio de uma mudança que nos obriga a recomeçar de alguma forma. E no vídeo de hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre recomeços, né, e contar um pouquinho da minha experiência pessoal no último recomeço que eu tive aí, pelo qual eu passei. Para quem não me conhece, eu me chamo Sinara, eu sou artesã, também sou arquiteta de formação, sou empreendedora, sou mãe, né? E acima de tudo, eu sou uma pessoa que está em constante transformação, em constante evolução e buscando, né, o meu lugar no mundo, buscando evoluir cada vez mais, né? E o objetivo desse canal é justamente compartilhar um pouco dos aprendizados, um pouco das experiências, dos desafios e de tudo que eu tenho aprendido até então, né, em toda essa transformação que eu tenho vivido aí ao longo dos últimos anos. Bom, falando sobre o tema do vídeo, né, sobre os recomeços. Eh, que eu entendo que são alguns sinais, tá, que a gente precisa recomeçar. Primeiro, existem algumas situações em que a gente é forçado, né, simplesmente é impulsionado a um recomeço. Então, meio que a vida nos obriga, né, sem muita escolha. Que são, no caso de uma demissão, por exemplo, são situações normalmente inesperadas, né. Uma demissão ou mesmo, né, a passagem de um ente querido, a morte de um ente querido, eh, às vezes uma mudança de cidade, uma mudança, né, de casa que você é obrigado aí a recomeçar de alguma forma, ou um divórcio, enfim, todas essas situações que de certa forma são, inesperadas, tá. Isso te obriga a um recomeço, meio que sem escolha. Mas existem algumas situações em que nós temos a escolha para recomeçar e muitas vezes a gente fica procrastinando, né, por medo, por insegurança, por uma série de questões. E aí, existem alguns sinais, que eu identifiquei em alguns processos que eu vivi, né, e que eu gostaria de falar aqui para talvez quem esteja passando, por essa fase ou por situações similares, consiga reconhecer e identificar que talvez seja o momento, de um recomeço, tá. Primeiro sinal, acho que é quando as coisas começam a travar, né, em determinada área da vida e normalmente é naquela área que necessita de um recomeço, de uma transformação um pouco mais profunda. Eh, então, por exemplo, eu tinha minha empresa, o meu escritório, né, estava indo bem e tal, e de repente as coisas simplesmente começaram a não acontecer. Então, contratos que estavam para ser fechados, de repente não fechavam mais, eh, clientes importantes que foram embora, hã, projetos que tinham tudo para dar muito certo, fluir muito bem, para ser muito simples, tinha uma série de problemas no caminho, né, um desgaste imenso para a execução de tarefas simples. Hã, Enfim, esses são alguns dos sinais que aconteceram comigo, tá. Nessa questão de fluxo, né, de fluxo das coisas, dos acontecimentos. Eh, eu no meu escritório em 2024 as coisas estavam indo super bem, caminhando super bem. E aí, de repente, tudo começou a dar errado. Por mais que eu tentasse, por mais que eu me empenhasse mais, por mais que eu trabalhasse ainda mais do que eu estava trabalhando, as coisas simplesmente não fluíam, né. Eh, e começou parecia que tudo estava ruindo, assim, as coisas pareciam que estavam desmoronando, meio que fora do meu controle. Por mais que eu tentasse, fazer tudo que eu pudesse fazer, enfim, usei até eh, patrimônio próprio, enfim, para tentar salvar algumas coisas, mas mesmo assim a coisa estava ruindo, né, fora do meu controle. E e aí, num primeiro momento, eu comecei a culpar o governo, eu comecei a culpar tudo, né, mas eu me recusava, de certa forma, a enxergar ou aceitar que talvez aquilo fosse um indicativo de que eu precisava rever o rumo da minha vida, pelo menos da minha vida profissional. O segundo
sinal, eu acho que talvez, né, aí seja um alerta para quem está vivendo essa fase, e é decorrente, de certa forma, desse primeiro. É que o que antes era prazeroso pra você, de repente, começa a não fazer sentido, né. Começa a se tornar uma obrigação, é um fardo. Eu sei que em tudo na vida a gente vai ter, coisas que a gente gosta, né, e coisas que não são tão legais assim, mas que a gente acaba tendo que fazer por obrigação. Mas acho que o sinal de alerta, a diferença que eu quero dizer aqui, é quando uma coisa que você simplesmente amava fazer, uma coisa que pra você era né, algo que fluía super bem, que você fazia com tanta tranquilidade, com tanta paixão, de repente você não consegue lidar com aquilo, você tá num nível de desgaste, né, você tá num nível de as coisas estão tão travadas, assim, você não consegue enxergar mais propósito naquilo, né, você não vê sentido em fazer aquilo, e aquilo se torna uma obrigação. Eh um exemplo, né, eu sempre gostei muito de fazer obra, de executar obra, né, eu sempre gostei muito de executar obra, e de repente, eh, todas as obras dando muito problema, né, tudo bem, obra sempre dá problema, mas eu sempre levei isso de uma forma muito leve. Só que de repente aquilo começou a pesar de uma forma pra mim, que o meu telefone tocava, aquilo já me causava ansiedade, sabe. Eh, então assim, o que antes era prazeroso e que eu encarava de uma forma muito leve, se tornou pesado. Outro sinal, né, eh, que você está estagnado, né, você não cresce, você sequer consegue enxergar perspectiva de crescimento naquela situação ou naquele contexto. Então, pra mim, acho que esses foram 3 sinais, né, chegou num ponto, assim, que eu só enxergava problema, né, no meu negócio, no meu escritório, naquilo que eu estava fazendo. Eh, a coisa estava tão, assim, tão fora de controle, que eu simplesmente resolvi, né, depois de um tempo de assimilar e tal, eu resolvi simplesmente que aceitei, na verdade, que aquele não era mais o caminho, né, e foi onde eu resolvi deixar de trabalhar com arquitetura, tá. Mas, assim, com isso pode acontecer em qualquer área da vida, né. Muitas vezes pode acontecer num relacionamento, muitas vezes pode acontecer, eh, em algum né, em alguma situação familiar, isso pode acontecer em qualquer área da sua vida. E acho que identificar esses sinais e de certa forma ir aceitando que uma mudança é necessária, um recomeço é necessário, pode trazer muito menos sofrimento, né, pode ser um processo menos doloroso do que ficar apegado a uma situação que já não faz sentido. Eh, e por que que a gente resiste tanto, né, nesses processos de mudança, nesses processos que exigem uma postura, de recomeçar? Porque eu acho que primeiro de tudo, e aí pegando, né, sempre óbvio, pelo meu caso, pelo que eu conheço, eh eu acho que a minha resistência maior inicialmente é por conta da zona de conforto, né. Aquilo que eu fazia era a zona conhecida, né, a zona confortável. Era a área que eu tinha domínio, era o que eu tinha estudado, que eu tinha investido anos para fazer, né, para construir, era uma carreira sólida, era uma carreira que eu já tinha um certo nível de reconhecimento, né, que eu já tinha os contatos, que eu já tinha, enfim, construído, né, toda uma trajetória profissional. E e aceitar que aquilo não estava fazendo sentido mais pra mim, eh, era bem doloroso, porque implicava em me abrir pra uma zona completamente desconhecida, né, pra possibilidades que eu sequer sabia como que eu ia fazer, como que eu ia desenvolver, como seria. E tudo que é desconhecido pra gente causa um desconforto muito grande. O nosso cérebro entende tudo que é desconhecido como algo potencialmente perigoso. E aí ativa, né, todos os sistemas de alerta do nosso organismo. E a reação automática que a gente tem é simplesmente rejeitar, né, de cara. E e eu passei muito tempo nessa resistência, né, nessa resistência de, de não querer aceitar, né, que algo precisava ser finalizado na minha vida. Eh, e além de tudo, tinha um certo apego a essa minha versão antiga. A gente tem mania de associar muito a nossa identidade àquilo que a gente faz.
Então eu passei décadas da minha vida, né, eu tenho mais de 15 anos aí de formação, eu passei décadas da minha vida me identificando como arquiteta. Então, a minha identidade estava extremamente vinculada àquilo que eu fazia, à profissão que eu exercia. Eh, eu me apresentava para as pessoas, a primeira coisa que eu falava, né: "Oi, tudo bem? Eu sou arquiteta, me chamo Sinara", sabe. Era tão automático, né, essa forma de se ver, que você acaba assumindo isso como parte da sua personalidade, da sua identidade. Só que isso é um equívoco gigante, porque, vo a quem você é não necessariamente é o que você faz, né. Aliás, não é o que você faz. O que você faz leva muito do que você é, mas reduzir, digamos assim, a sua identidade simplesmente àquilo que você faz é no mínimo um erro, um equívoco gigante. E aí, quando eu me peguei nessa situação de tal né, cogitar que talvez eu não quisesse mais exercer a arquitetura, que eu não me identificasse mais com isso, minha cabeça bugou. Porque se eu não era arquiteto, o que eu era então, né? Eh, e aí veio toda uma necessidade, um trabalho de autoconhecimento, de autoaceitação, né, pra tentar entender, assimilar esse novo eu que estava surgindo, que na verdade não era tão novo assim, né, era algo que eu acho que já existia dentro de mim, eu só neguei ele por muitos anos, né, por décadas da minha vida. Enfim, né, e foi todo um processo aí de resgate da minha essência para poder me reencontrar. Só que enquanto você tá nesse processo, você fica perdido, você fica num limbo. E isso é terrível, porque você fica num medo, numa insegurança gigante, você vê todo mundo, parece que todo mundo tá fluindo na vida, parece que todo mundo tá crescendo, evoluindo, e só você tá ali parado, perdido, sem saber pra onde ir, né. Essa sensação é horrível. E eu lembro nos encontros de família, né, nos encontros com amigos e tal, e todo mundo falando das carreiras e de tudo que estava fazendo e das conquistas e etcétera, e eu não conseguia nem falar nada sobre mim, porque eu mal sabia quem eu era, né, então acabei foi uma fase que eu fiquei muito interiorizada, né. Eu não queria me expor, porque eu nem sabia como me expor, eh, eu ficava com, de certa forma, uma vergonha, sabe, de estar naquela situação e de estar perdida e de não saber o que fazer e de não saber para onde ir. E acho que uma outra coisa que pesava muito e contribuía para esse medo, era o medo do julgamento, né. Quando eu comentei com algumas pessoas próximas, da família principalmente, que eu não talvez eu não quisesse mais, né, que eu não estava vendo muito sentido em ser arquiteta, em fazer o que eu fazia e etcétera, eh, as pessoas meio que não entendiam, né. E vinha aquela primeira questão: "Ah, mas o que que você vai fazer então?", né. Eh, e eu entendo que não era um julgamento, de forma maldosa, mas era mais no sentido de uma preocupação genuína, né, uma preocupação comigo. Tipo, eu tenho um filho, eu tenho 40 anos, a essa altura da vida, chegar à conclusão de que você não quer fazer algo que você fez por tanto tempo, que você não quer seguir mais uma carreira que você construiu ao longo de tantos anos, que você investiu tanto tempo, tanto dinheiro, parece loucura, né. Só que, eu sentia dentro de mim que esse não era mais o caminho, né, que eu precisava me reencontrar, que eu precisava fazer algo que me trouxesse mais sentido, mais propósito, mais realização. E aí o julgamento para as poucas pessoas que com as quais eu me abri, eu ouvi esse tipo de coisa. Pouquíssimas, né, me deram um apoio, digamos assim, né, ou simplesmente tentaram se colocar no meu lugar e tentar me entender. E aliás agradeço a essas, uma delas foi o meu marido, que é fantástico, eh, que me apoiou muito nesse processo. Então o que eu entendo, né, que o julgamento, esse medo do julgamento, ele é real, tá. O julgamento a gente acaba enfrentando nessa etapa em que a gente resolve aí, eh, recomeçar, em que a gente resolve fazer essa virada aí do 360 na vida. E
faz parte, tá? Faz parte do processo e é algo que você tem que se preparar para lidar. Mas não pode, mas acho que não pode se deixar influenciar por isso, né? E não pensar, não encarar as pessoas que te julgam todas como elas são más ou são mal intencionadas ou coisas do tipo. Muitas delas, especialmente, né, pai, mãe, enfim, as pessoas mais próximas e que gostam de você, elas elas estão olhando a situação pela ótica delas, né, pelo repertório delas. E isso é uma preocupação genuína deles, né, tipo, com a sua segurança, com o seu bem-estar, enfim, com o seu futuro e etc. Então acho que quando você tira, essa questão do julgamento, dessa perspectiva de tipo: "O mundo está contra mim", e passa a olhar tipo: "Ok, isso é só a expressão de uma preocupação comigo, né, do ponto de vista daquela pessoa", isso também fica um pouco mais leve, né. Você não leva para o lado pessoal, você vê como, meio que um cuidado, um zelo, enfim. Isso ajuda também a encarar essa questão do julgamento. Eh, e aí, acho que vem, né, depois dessa aceitação de que um caminho não faz mais sentido, né, de que algo precisa ser mudado, que uma situação, um caminho, enfim, pode ser um relacionamento, um trabalho, né, não fazem mais sentido, e que você precisa recomeçar, que você precisa, né, dar um giro aí, dar uma revolucionada na vida, eh, o que que faz então, né? Como que você segue a partir disso? Acho que a primeira coisa é o desapego, né? Aceitar e deixar ir o que não faz mais sentido, deixar ir o que não serve mais. Porque acho que quando a gente tira, é igual fazer faxina na casa, né? Aquela faxina de fim de ano que a gente faz. A gente tira tudo aquilo que a gente não usa mais, tudo aquilo que não faz mais sentido de existir na nossa casa, na nossa vida, para abrir espaço para o novo que chega, né? E a mesma coisa é para a vida, né? A gente desapega das situações, das pessoas, enfim, daqueles contextos que não fazem mais sentido, para abrir espaço para o novo, tá? Só que, óbvio que as coisas, né, dificilmente você vai conseguir definir, encontrar o caminho assim de imediato. Eu admiro e acho louvável aquelas pessoas que sabem qual caminho querem seguir, especialmente nas questões profissionais, né, que entram nesses momentos de crise e já sabem, tipo, ah, tô em crise porque eu não gosto do meu trabalho, não me identifico mais com o que eu faço, mas o sonho da minha vida, sei lá, agora eu quero ser tal coisa. Eu acho lindo. Eu não estava nessa situação, eu estava perdida. E eu vou falar aqui algumas ferramentas que eu usei, algumas técnicas que eu usei para eu poder me reencontrar, para eu poder encontrar um caminho que fosse, que tivesse algum significado para mim. E espero que possa ajudar quem esteja passando pelo mesmo processo. Eh, Primeira coisa, né, autoconhecimento. Trabalhar no seu autoconhecimento. Parece papo de coaching, mas não é, tá? Se você não se conhece, a chance de você escolher um caminho que também não ressoe com você, que não tenha nada a ver com você, é enorme, tá? Eh, Quantas vezes a gente não sai de um relacionamento, eh, que foi traumático ou que foi problemático, e já ir na sequência, logo depois engata um relacionamento que também não tem nada a ver, que é só problemático, uma série de relacionamentos que são problemáticos, até a gente conseguir parar, refletir, né, estar bem consigo mesmo, para depois encontrar um relacionamento que realmente vale a pena. Ou numa carreira, né? Quantas pessoas falam assim: "Ah, vou largar meu emprego, vou largar tudo que eu tô fazendo para empreender". Eu fiz isso, tá? Lá atrás. Vou largar meu emprego, CLT, para empreender. E aí simplesmente, né, empreende naquilo que acha que tem que ser, sem refletir muito, sem se conhecer, e começa aí um caminho, que também não faz sentido, né? Que não faz muito propósito, que não tem muito propósito. Então, eu acho que o autoconhecimento é a primeira ferramenta, né, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar quando tem esses momentos de crise, de recomeço. E diminuir um pouco a ansiedade de que, né, de achar que você vai descobrir amanhã o seu caminho. Muitas vezes é um processo. E e esse processo, ele exige você entrar em contato com camadas suas que muitas vezes não são legais, né, e ter uma ajuda profissional nesse período é importante, porque muitas vezes você vai entrar em contato com emoções, vai entrar em contato com sentimentos, vai entrar em contato com memórias que não são tão legais assim, né. Outra coisa e nesse processo de autoconhecimento, acho que eu tentei de tudo, né, eu tentei de terapia a, sei lá, tarô, sabe.
Então, mas enfim, achei que tudo foi válido, tudo contribuiu de alguma forma, para eu conseguir entender quem eu sou. E autoconhecimento acho que é um processo que é algo que a gente tem que ir praticando ao longo da vida, né. Eh, se olhar, se observar, né, e tentar se entender sempre. Porque a gente vai mudando ao longo da vida também, né, algumas coisas vão mudando, a gente vai evoluindo, a gente vai caminhando, vai adquirindo novas experiências, e tudo isso vai sendo assimilado. E, né, várias situações na vida que promovem uma transformação profunda, né, uma mudança profunda, de visão de mundo inclusive. Então tudo i o tempo todo a gente tem que estar trabalhando o nosso autoconhecimento para poder, né, ir entendendo quem a gente está se tornando. E algumas práticas também que eu acho que me ajudaram, né, nesse processo. Primeiro, meditação e respiração, principalmente para controlar a ansiedade. Então, nesses processos de crise, é muito comum de crise existencial, digamos assim, e que você está se sentindo perdido e tal, é muito comum vir a ansiedade, eh, que faz você se sentir pior. Né. E a ansiedade e quando a gente tá ansioso, normalmente a gente não respira direito, né, é aquela respiração curtinha aqui, só no peito, e isso piora, isso manda, mensagens para o nosso sistema nervoso de que existe algum risco, de que existe algum perigo, e a gente tem aquela sensação horrorosa de que realmente estamos em situação de perigo. Então acho que meditação, tentar acalmar, por mais difícil que seja, tentar acalmar né, ter 5 minutos por dia que seja, em que você consiga parar, acalmar a mente, né, porque a nossa mente ela fica o tempo todo ali, né, trabalhando muitas vezes contra a gente. E respirar, né, prestar atenção na respiração e tentar trazer a respiração aqui, né, para a região do abdômen, que é aquela respiração mais profunda que a gente trabalha no ioga muitas vezes, para poder, dar trazer, né, se centrar novamente, para poder retomar o controle da situação, tá. Segunda coisa que eu acho que me ajudou muito foi a escrita terapêutica. Quando a gente está se sentindo perdido, parece que não, mas muitas vezes, o fato de você escrever aquilo que você está sentindo, aquilo que está passando pela sua cabeça ajuda a tirar, né, esse excesso de pensamentos que você tem, esse excesso de coisas que estão te atormentando, eh, e colocar isso num papel meio que, sabe, é uma forma de você extravasar, e canalizar, sabe, tudo aquilo que estava aqui para o papel, tá. Isso me ajudou muito nesse processo, né, de entender o que eu estava sentindo, de entender as minhas emoções, de assimilar as minhas emoções e permitir com que eu me acolhesse também, né, nesse processo. Uma outra coisa que acho que me ajudou bastante foi registrar evolução, né, insights, porque muitas vezes a gente tá lá, tá distraído, tá não sei o que e tal, tá fazendo alguma coisa, e às vezes vem algum insight, alguma ideia, e a gente deixa aquilo passar. Então eu tenho um bloquinho de notas no meu celular, em que eu, né, em que eu colocava assim, insights. E muitas vezes quando esses insights vinham, eu registrava, porque às vezes esses insights aconteciam de madrugada, né, e aí simplesmente eu registrava aquilo e o insight vinha. E depois isso acabou me sendo útil em algum momento. E o registro da evolução eu acho muito bacana, né, porque, eh, muitas vezes quando a gente está nesse processo de mudança, de recomeço, a gente não vê muito, como que eu vou dizer? A gente não vê muito parece que a gente está estagnado, né, parece que a gente não sai do lugar, parece que a gente, eh, vai ter que e o fato de você muitas vezes recomeçar do zero, como eu tive que recomeçar, te dá uma sensação de retrocesso gigantesca, né. Você sai de uma zona de conforto em que você tinha um certo status, que você tinha um certo conforto, que você tinha uma situação meio que previsível, né, pra você começar ali de baixo, do zero, né, em que você vai ter que aprender tudo de novo, né, que você vai ter que construir de novo todo um caminho. Eh, e aí, isso traz essa sensação de retrocesso gigantesca. Só que quando você começa a registrar, os toda a evolução, pequena que seja, né, qualquer evoluçãozinha pequena que você tenha, né, você vai vendo ao longo do tempo que você não permaneceu parado, que você foi conquistando coisas ao longo do caminho, por mais simples que pareça. Muitas vezes, gente, quando a gente tá perdido
o fato de você conseguir fazer um movimento, né, já é o suficiente. Então, hã, na fase que eu vou tentar exemplificar aqui para vocês. Quando eu estava nesse processo de transição, né, nesse processo que eu simplesmente aceitei que eu não queria mais continuar trabalhando com o que eu trabalhava, a primeira coisa que eu fiz foi eliminar tudo aquilo que me drenava, né. Eu não podia simplesmente abrir mão 100% do escritório, porque queira ou não aquilo era o que pagava minhas contas. Então, quando eu aceitei que eu precisaria rever o meu caminho, eu falei assim: "Bom, ok, eu não vou poder eliminar do zero, mas eu vou tentar tornar isso, menos doloroso, né, tentar tornar isso uma coisa que drene menos a minha energia". Então eu comecei por eliminar os serviços, eh, que me traziam maior desgaste. Então não trabalhei mais com obras e também não trabalhei mais com consultoria empresarial, porque eram 2 coisas que drenavam a minha energia no ponto ao ponto da exaustão, física, mental e emocional. Eh, Isso foi a primeira coisa. Obviamente que isso impactou muito a questão de caixa e tal, e aí foi o segundo passo de refazer um planejamento financeiro, né, para conseguir lidar com essa nova situação. Só que ao mesmo tempo, né, no momento em que eu resolvi abrir mão né, de tudo aquilo que me esgotava, outras coisas mais alinhadas começaram a surgir, né, dentro mesmo da arquitetura. Eh, e ao Paralelamente, eu comecei a trabalhar no meu autoconhecimento, eh, de uma forma que eu conseguisse encontrar um novo caminho mais alinhado, né. E foi onde surgiu a ideia do ateliê que eu comecei, enfim, que eu tenho tocado até então e que, incrivelmente, é um trabalho que eu faço com muito mais leveza, com muito mais satisfação e com muito mais sentido. Eh, e com que flui muito melhor, né. Então aquela questão que eu falei de tudo tá travado, quando você encontra um caminho que esteja mais alinhado com você, parece que as coisas começam a fluir, as oportunidades surgem, sabe, as coisas meio que destravam, assim, não vou dizer de uma forma mágica, mas de uma forma, eh, meio que natural, né. Eh, e aí, esse processo foi longo, tem sido longo, né, ainda tô no processo de recomeço. Mas, já com muito mais leveza, já com um caminho em mente, já com maior satisfação, né. Só que enquanto a gente tá lá na sombra, né, no vale da sombra e da morte, como diz a Bíblia, ah, tudo parece escuro, tudo parece sem perspectiva, tudo parece, eh, perdido, né, a gente se sente perdido. Só que, tentar se apegar, tentar usar algumas ferramentas, essas que eu falei podem ser muito úteis, foram muito úteis para mim, para atravessar esse processo, ajudam muito, né. Por último, eu queria acho que o que mais a última ferramenta, assim, que eu sugiro, né, e essa acho que foi uma das mais importantes, é a fé, né. E fé, eu vou dizer, tem aí é no que você acredita, né, não necessariamente num sentido religioso, é fé que vai dar certo, fé em algo maior, fé em algo que te sustente no momento da tempestade, né. Eu sigo a linha espiritualista universalista, né, então eu acredito em uma inteligência maior que, enfim, né, que rege o universo, não necessariamente alguns chamam de Deus, outros chamam de fonte criadora, outros chamam de universo, enfim. Eu creio que existe essa inteligência que rege tudo, mas que ao mesmo tempo eu sou responsável, a única responsável pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso. Só que você crer que existe uma inteligência suprema, né, uma inteligência maior que rege o universo e que essa inteligência, eh, que você descende, né, você é parte dessa inteligência, e que você tem o poder, né, de cocriar a sua realidade, acho que isso me ajudou a conseguir sair daquele buraco e criar e estar e criar a realidade que eu gostaria de ter para mim, né. Muitas vezes quando a gente tá vivendo no automático ali, no dia a dia, que a gente tá lá perdido, que a gente tá tentando fazer tudo que, né, de tudo para poder, hã, a gente tá lá, né, tentando fazer de tudo para poder, né, sobreviver, digamos assim, a gente não para pensar, no quanto a gente tá feliz em alguma com aquilo, no quanto aquilo realmente nos satisfaz, no quanto, a gente
se aquilo é realmente o que a gente quer para nossa vida. E eu percebi que a partir do momento em que eu assumi a responsabilidade, né, pelo meu sucesso ou pelo meu fracasso, sem culpar governo, sem culpar qualquer contexto, né, e que eu entendi que a forma como eu me posiciono no mundo, a forma como eu encaro situações, né, tudo o que me acontece, que eu sempre posso olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio, a forma como eu projeto o que eu quero para minha vida, que tudo isso influenciaria nos meus resultados naquilo né, naquilo que eu poderia ser ou que eu poderia construir, as coisas começaram a melhorar, né? Eu comecei a ter maior clareza mental, as oportunidades começaram a surgir, os caminhos começaram a se abrir. Então, quando eu digo fé, eu não digo fé nesse sentido necessariamente religioso, pode ser também, né? Mas fé no sentido de que você é capaz, fé no sentido de que existe uma inteligência suprema aí que tudo rege e que tudo é possível, porque nós descendemos dessa fonte, né? Nós descendemos dessa fonte e que a gente tem também o poder de criar a nossa realidade. Fé nesse sentido de crer que é possível, né? Não importa a idade que você tenha, não importa o ponto que você está da sua vida, não importa o contexto, a sua situação de vida, que sempre é possível você criar a sua realidade da forma que você quiser. Tudo isso me ajudou muito nesse processo, tá? E, assim, inclusive, né, uma coisa que eu me apeguei também eu comecei a ver exemplos de pessoas, né, de outras pessoas que recomeçaram, mesmo depois de muito tempo, mesmo depois de mais velhas, e que conseguiram aí realizar grandes coisas, né, e que tiveram mais sucesso até do que quando eram mais jovens ou que, né, estavam em outras funções ou que faziam outras coisas da vida. E isso começou a me dar uma luz de esperança, sabe? Começou a me dar aquela esperança de que é possível. E para finalizar, hã, acho que o recado que fica, assim, para finalizar tudo isso, acho que o que eu gostaria de passar hã, apesar do medo, né, apesar dos desafios, apesar dos julgamentos, né, eh, eu ainda escolheria recomeçar. Porque eu vejo da seguinte forma, eu prefiro 1000 vezes, eh, começar do zero, né, numa situação desconhecida, ainda que isso implique em ter que em novos aprendizados, que isso implique em ter que construir algo novo desde o começo, né, que isso implique numa perda de status, temporária, numa, né, em uma readequação temporária financeira, ainda que isso implique em uma série de ajustes na minha vida, e que me tire da zona de conforto, eh, os ganhos são muito maiores, né, porque a liberdade que eu experimentei, né, a liberdade criativa, que foi algo que eu sempre valorizei, a liberdade de tempo, eh, a liberdade geográfica, de certa forma, e também as novas oportunidades que surgiram a partir do momento em que eu resolvi recomeçar. As pessoas que surgiram no meu caminho, pessoas incríveis que eu conheci, que talvez eu não tivesse tido oportunidade se eu tivesse me mantido no mesmo lugar. Os novos aprendizados, os novos conhecimentos, né, que chegaram a partir do momento que eu me abri a novas oportunidades, né. A minha evolução pessoal, a partir do momento que eu me propus o desafio de recomeçar e que eu teria que desenvolver novas habilidades. Então acho que o ganho, no final das contas, é muito maior, né. E se eu precisasse recomeçar, eu faria 1000 vezes, né, porque acho que a zona de conforto te mantém preso ali, te mantém estagnado e te mantém cada vez mais miserável, né, se você não está feliz e não está satisfeito. Então, o meu recado é esse: se você está passando por um momento de transição na sua vida, seja qual for, né, não procrastina a decisão não, né, é só decidir, apesar e recomeçar, né, recomeçar vai exigir de você, eh, muitas habilidades, muitas novas habilidades, vai exigir que você aprenda a lidar com seus medos, vai exigir que você, enfrente diversos desafios, mas ao final do processo, você vai ver o quanto você evoluiu, o quanto você cresceu, né, e o quanto você se tornou um ser humano melhor. Então, se você gostou desse conteúdo, fica aqui no canal, se inscreva e, ative o sininho das notificações para não perder nada. Até a próxima.